Olá, seja bem-vindo ao nosso 13º episódio. Nesta série especial do estudo das profecias bíblicas, dizer que este é o nosso penúltimo episódio. No próximo nós iremos encerrar esta série. Bem, hoje nós iremos tratar de um assunto muito relevante, muito importante para os últimos dias. Então, venha comigo. Bem, hoje nós iremos falar de mais um poder que vai se levantar na Terra, ou que já se levantou na Terra, com uma missão especial nos últimos dias. No estudo passado, nós iniciamos falando sobre a besta do mar, representando assim o papado, e mais uma vez deixo claro que não se trata de pessoas, mas do poder papal como um todo, do sistema católico romano. E sobre este poder, é dito o seguinte em Apocalipse 13, no verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Nós entendemos que os 42 meses representam 1260 anos de domínio papal, de 538 d.C. a 1798 d.C. Mas agora, o verso 3 nos traz aqui uma grande verdade. Algo que aconteceria a esta besta do mar, e que no momento que estivesse acontecendo isto com a besta do mar, uma outra besta surgiria na Terra com uma missão especial no contexto dos eventos dos últimos dias. Ora, vejam aqui, no verso 3. João diz que viu uma das suas cabeças, cabeça de quem? Da besta do mar. Uma das suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal, a sua ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. O que isto representa? A profecia está nos dizendo que, após o longo período de domínio papal de 1260 anos, algo aconteceria. Nós veríamos uma ferida mortal. Veríamos um golpe sobre o poder papal. Isto aconteceu na história, amigos. É fascinante estudar a profecia acompanhada com a história. Vejam aqui, quando o Papa Pio VI adoeceu, isto foi em 1797, Napoleão Bonaparte, que era o rei da França, ordenou que o papado devia ser descontinuado. Não há mais papa. Não há mais papa. Os líderes europeus, os presidentes e reis europeus estavam cansados com o papado, com os jesuítas, todo o sistema papal. Napoleão Bonaparte teve coragem e disse: caso esse papa mora, não haverá mais sucessor. Mas, irmãos, o Papa Pio VI se recuperou. Foi então que, em fevereiro de 1798, Napoleão Bonaparte mandou seu general francês Berthier para o Vaticano. Lá ele prendeu o Papa Pio VI e o levou ao exílio. Vejam aqui, no livro História da França é dito, isto está no volume 2, página 365, que nesse ano de 1798, quando os exércitos franceses invadiram Roma e prenderam o Papa Pio VI, o Papa, a partir deste momento, não mais exerceria nenhuma função. A profecia bíblica em Apocalipse 13 chama este golpe mortal de ferida mortal sobre o papado. A partir deste ano, 1798, o papado não exercia mais a autoridade que tinha na Idade Média. Coroava os reis, coroava imperadores, tinha domínio sobre os reis da terra. Eles os papas neste caso, ficaram sem poder, como que prisioneiros no castelo de Gandolfo, lá na Itália, até o século XX. E foi então, no começo do século XX, que uma revolução histórica começou a acontecer. Vejam, o que aconteceu no século XX, no contexto europeu, no contexto italiano, no contexto romano. Ora, vejam aqui. Sim, no começo do século XX, surge na Itália 2 partidos. Em 1919, formou-se o Partido Católico, porque embora os papas não tivessem aquela autoridade, aquele domínio, tinham muitos seguidores. Formou-se então o Partido Católico.
No mesmo ano, foi fundado o Partido Fascista. Um jornalista de Milão, chamado Benito Mussolini, formou ou fundou o Partido Fascista. Agora vejam que em 1920, esse Mussolini elegeu-se para a Câmara dos Deputados da Itália. Em 1923, o Partido Fascista teve a maioria na Câmara dos Deputados. Bem, não irei dar aqui muitos detalhes históricos por causa do nosso tempo, mas de forma bem rápida. Quem ajudou Mussolini a alcançar o status de primeiro-ministro da Itália? Quem? Pasmem, foi o Partido Católico. Sim, foi o Partido Católico. Quero compartilhar com vocês alguns dados históricos. Vejam aqui, neste livro, é dito o seguinte: não há dúvidas de que a Igreja Católica colocou Mussolini no poder a fim de conseguir o Tratado de Latrão, que veremos daqui a pouco o que foi o Tratado de Latrão. O que aconteceu então? O Papa, no tempo, exigiu que os católicos deixassem de participar na política. O Papa fez declarações muito fortes em apoio a Mussolini. O Papa dizia: Mussolini é o homem enviado pela providência. Benito Mussolini é o homem enviado por Deus para salvar a Itália. E então os católicos não tiveram outra escolha. Deixaram de apoiar o Partido Católico e passaram a apoiar o Partido Fascista. Vejam aqui, sem esta ajuda, Mussolini não teria conseguido se eleger e a história seria totalmente diferente. Meus irmãos, isto é verdade. Quem ajudou Mussolini a ter o status de primeiro-ministro, a ter poder na Itália, foi a Igreja Católica, foi o Papa de Roma. Então, como agradecimento, Mussolini, um dos instigadores da Segunda Guerra Mundial, fez um pacto com a Igreja de Roma. Isto aconteceu em 1929. Vejam, até o próprio Vatican News, que é um site de notícias católico, confirma. 11 de fevereiro de 1929, os 93 anos do Tratado de Latrão. Estes são dados históricos, não estou aqui inventando nada. Em 11 de fevereiro de 1929, houve um pacto assinado entre Benito Mussolini, o primeiro-ministro da Itália, e o cardeal Pietro Gasparri, católico romano, no Palácio de Latrão, lá em Roma. Através deste pacto de Latrão, devolvia-se o status do Vaticano. A ferida mortal começou a ser curada. Ora, vejam aqui. No livro de Don Sharkey, com o título Pio XII e o Vaticano, na página 110, é dito o seguinte: por ele quem? Através do Pacto de Latrão, Tratado de Latrão, era concedido ao Santo Padre soberania completa sobre a Basílica de São Pedro, o Palácio do Vaticano e outros edifícios do Vaticano. Era criado assim um país de nova espécie, o menor país do mundo. Mesmo depois da cura da ferida mortal, continuou sendo o chifre pequeno. Pequeno em termos de tamanho, mas grande em influência e poder. Continua. Este escritor, no seu livro Pio XI, diz o seguinte: esta restauração do poder temporal passará à história sob o nome de Tratado Político de Latrão. Assim, a Santa Sé recobra, aos olhos do mundo, com a sua independência, o principado civil necessário a seu magistério universal. Eu espero que vocês tenham entendido o que eles disseram, que em 1929, aos olhos do mundo, o papado restabeleceu a primeira fase do seu trabalho para alcançar o magistério universal, o domínio mundial. É isto que a profecia nos diz, que após a ferida mortal, toda a terra se maravilhou, toda a terra se maravilharia. De 1929, nós temos visto uma restauração da influência papal no mundo. Nós temos visto o mundo se maravilhando, seguindo o poder papal. Isto foi notório claramente através do pontificado do Papa Francisco. João Paulo II, mas Papa Francisco foi o Papa que elevou Roma a um maior nível de popularidade no mundo. Quantos tratados foram assinados? Quantos pactos foram assinados? Entre muçulmanos e cristãos? Entre judeus e cristãos? Quantos pactos já foram assinados?
Queridos, o mundo está se maravilhando. A ferida mortal começou a ser curada em 1929. Vejam aqui. Apocalipse capítulo 13, verso 3. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Queridos, isto é muito sério. A profecia está nos dizendo, quando as pessoas aplaudem, levantam as mãos e balançam, aclamam o poder papal, na verdade, estão adorando o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Sim? Eles vão adorar a besta, Roma, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Qual é o poder mundial hoje, o poder religioso que se intitula autoridade moral? Que reúne os reis da terra para uma conversa de paz e diálogo? Que autoridade é esta? Que convida os reis da terra para lidar com as questões mundiais, com as questões das mudanças climáticas e trazer ideias, soluções inovadoras e que todo mundo ouve? Que poder é este? Roma. Quem pode pelejar contra a besta é a grande pergunta. Apocalipse 13, verso 8, vejam aqui. Vão adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Querido, adorar o papado, reverenciar o papado é se excluir do livro da vida do Cordeiro, meu querido amigo. Isto é muito sério. Isto é muito sério. Agora, escutem só. A ferida mortal do papado começou a ser curada em 1929, mas ainda não atingiu a cura completa. Não atingiu a cura completa. Isto vai acontecer quando um outro poder que a profecia de Apocalipse 13 descreve vai se juntar, vai se unir com Roma para a cura completa de sua ferida. Vejam aqui. Apocalipse 13, verso 11. João diz que viu subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Eu acho que é muito fácil entender este verso. Surge outra nação, outro reino, outro poder civil, com 2 chifres, 2 poderes. 2 poderes no mesmo reino, na mesma nação. 2 princípios fundamentais na mesma nação. E diz que parecendo cordeiro, cordeiro é Cristo, parece uma nação cristã que defende princípios cristãos, mas fala como dragão, e o dragão é Satanás. No final, esta nação que parece de paz e prosperidade, parece de liberdade para todos, que parece cristã, vai imitar os princípios da primeira besta. Não só. Queridos, vamos lá fazer uma comparação entre esta besta da terra e a besta do mar que nós vimos, para vermos diferença, para que possamos entender quem é essa tal besta da terra que surge. Vejam aqui. A besta do mar surge do mar. O mar representa povos e nações, de acordo com Apocalipse 17, verso 15. A besta da terra não surge do mar, surge da terra. E terra é oposto de mar. Então é uma nação que surge longe das terras populosas da Europa, da Ásia, da África, surge num novo mundo, num continente despovoado, certo? É a primeira dica. Vamos ver outra. Sobre a besta do mar é dito possuir o quê? Diademas, ou seja, coroas sobre as cabeças. A besta do mar representa Roma, e nós sabemos que Roma é governada por monarcas, por papas, que são coroados. Por isso que tem o quê? Diademas, coroas sobre as suas cabeças. Mas agora, sobre a besta da terra, vejam só. Não tem coroa sobre a cabeça. Portanto, trata-se de um poder democrático, não um poder monárquico. É um poder democrático, sem rei e sem papa. Que nação é esta? Longe das terras populosas da Europa, da África, da Ásia, um poder democrático, sem reis. Que nação é esta? Mais uma dica, vejam aqui. A besta do mar é movida pelo dragão para agir e perseguir a Igreja de Cristo. Vimos muito bem sobre isto. A besta da terra parece cristã. Parece uma nação que defende liberdade. Parece uma nação que defende princípios cristãos. Mas fala como dragão e no final vai perseguir a Igreja de Cristo. Vejam, para entendermos muito bem
e sabermos quem é esta besta da terra, nós temos que ver o contexto. Vamos ver o verso anterior ao verso 11. Vejam aqui. Falando sobre a besta do mar, diz: se alguém leva em cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Bem, é uma referência a Roma, o poder papal, que perseguiu, matou pela espada, destruiu muitos do povo de Deus, mas chegou o momento em que ela mesma recebeu uma ferida mortal, em 1798, quando os exércitos franceses invadiram o Vaticano, certo? Agora, neste contexto de ferida mortal sobre o papado, neste contexto em que Roma é levada pela espada, é destruída pela espada em 1798, no verso seguinte a profecia diz: surge outra besta do mar, parecendo cordeiro. Portanto, representa um poder democrático que surge na segunda metade do século XVIII, quando a besta do mar estivesse sofrendo a ferida mortal, estivesse indo para o cativeiro. Que nação é esta? Meus amigos, o contexto histórico é bastante claro. As evidências são claras e lógicas. Esta nação, besta da terra, representa os Estados Unidos da América. Vamos lá ver. Em 1776, vejam bem, 1776, alguns anos antes da ferida mortal, numa terra distante, as colônias na América do Norte se uniram e travaram o que nós conhecemos como a Guerra Revolucionária, separando-se da Europa. Quase 9 anos antes da ferida mortal do papado, que entrou em vigor a Constituição dos Estados Unidos da América. Vejam o contexto histórico aqui. E o que dizia, o que diz a Constituição dos Estados Unidos da América? Sim, meus amigos, é uma nação que parece cristã, parece defender os princípios cristãos, princípios totalmente diferentes daquele que o papado defendia na Idade Média. Vejam aqui. Se nós lermos a primeira emenda da Constituição americana, é dito: o Congresso não fará nenhuma lei concernente ao estabelecimento de uma religião ou proibindo o livre exercício dela. A Constituição americana proíbe isto, diferente daquilo que acontecia no Velho Mundo, na Europa, em que havia uma religião oficial do Estado, a Igreja Católica Romana, e todos deviam prestar contas a ela. Os reis da terra deviam prestar contas a esta Igreja Romana. A América diz não, isto não vai acontecer na América. Vejam, o artigo 6 da primeira emenda da Constituição americana. Vejam aqui. Nunca nenhum teste religioso será requerido como qualificação para qualquer cargo de confiança ou público nos Estados Unidos. Totalmente diferente daquilo que acontecia no Velho Mundo, na Europa, em que os reis tinham que ser católicos. Para você ser uma pessoa importante e poderosa, tinha que seguir os costumes e ditames do Papa. Queridos, mais alguns detalhes para nós comprovarmos que de fato trata-se dos Estados Unidos da América. Em Apocalipse 12, falando da grande mulher, que seria perseguida durante quanto tempo? 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, que são 1260 anos. A Bíblia nos diz no verso 15 que a serpente, neste caso Satanás, lançou da sua boca atrás da mulher, atrás da igreja, água como um rio, ou seja, uma multidão de pessoas, para que pela correnteza fizesse arrebatar, para destruir a igreja de Cristo por meio de perseguição de multidões. Agora vejam no verso 16. E a terra ajudou a mulher. Quem que ajudou a mulher? A terra. Que terra é essa? Esta é uma referência à besta que surgiu da terra, certo? A besta que surgiu da terra é a terra que, em Apocalipse 12, ajudou a mulher quando ela estava sendo perseguida por nações. Quando queriam derrubar a igreja de Cristo, a terra, uma nação longe da Europa, ajudou a igreja de Cristo e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Queridos, histórico. Muitos cristãos, fugindo da perseguição na Europa, foram para a América do Norte. Foram aos Estados Unidos da América. Os puritanos, os peregrinos, embarcaram em seus navios em direção ao Novo Mundo, a América, uma nação que promovia a liberdade de consciência, a liberdade religiosa. Aí está. Uma parte do povo de Deus, fugindo da Europa, se refugiou nesta jovem nação
Estados Unidos da América. Mas vejam só como Satanás é astuto. Satanás vai agora perseguir essa igreja, mesmo lá nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, que surgiu como uma nação cristã, parecendo cordeiro, vai falar como dragão. Mas para quê? Qual é o objetivo central de Satanás? Vejam Apocalipse 12, verso 17. Diz: e o dragão irou-se contra a mulher, irou-se contra a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Queridos, os que guardam os mandamentos de Deus são descritos como o remanescente dos últimos dias, o povo fiel de Deus, e esses são alvo dos ataques de Satanás. É contra este povo que Satanás vai fazer guerra nos últimos dias. Vejam aqui. Falando então sobre essa segunda besta, Estados Unidos da América, a profecia nos diz, no verso 12 de Apocalipse 13, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Queridos, quem que exerce todo o poder da primeira besta? A segunda besta. Estados Unidos da América exerce autoridade no mundo, a autoridade que a primeira besta exercia no tempo de seu domínio mundial. Qual é a nação que manda no mundo hoje? Qual é a nação que diz chega de guerra? Qual é a nação que quando se coloca, quando há uma reunião de nações no mundo, é a primeira, é a superpotência? Estados Unidos da América, há dúvidas quanto a isto. Portanto, ela exerce todo o poder, toda a autoridade da primeira besta. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Queridos irmãos, Estados Unidos da América, com seu poder e sua autoridade, vai fazer com que a terra toda adore a primeira besta. Quem é a primeira besta? Roma papal. Então percebem qual é a função dos Estados Unidos da América no tempo do fim? É fazer que a terra toda adore Roma. É ajudar a primeira besta Roma a recuperar a supremacia perdida, a curar totalmente a ferida mortal. Sim, nós iremos continuar. Vejam estas imagens. Qual é o poder hoje reverenciado no mundo pelos reis? Qual é a autoridade moral do nosso mundo hoje? Sabem, quando o Papa Francisco viajou para os Estados Unidos da América em 2015, nós vimos a América se prostrando diante do poder papal. Nós vimos uma união entre as duas bestas, entre a besta do mar, que havia recebido uma ferida mortal e que foi curada, e a besta da terra, que vai fazer com que a terra adore a primeira besta. É o que nós estamos vendo todos os dias. É o que nós estamos vendo todos os dias. O mundo se maravilhando após a besta. Vamos para o próximo verso, 14. E enganam os que habitam na terra. Quem engana? Estados Unidos da América. Enganam os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Que besta? A besta que tinha ferida da espada e vivia. Meus irmãos, está isto claro? Estados Unidos da América finalmente vai formar uma imagem da primeira besta. Vai formar uma imagem de Roma. Agora, o que significa a imagem da primeira besta? Significa que os Estados Unidos da América vai adotar princípios que nortearam o papado, ou seja, vai adotar a conduta do papado na América. É por isso que a Bíblia diz, parece cordeiro, mas vai falar como dragão. E de que forma uma nação fala? Através de suas leis, de seus regulamentos. Vejam, por exemplo, qual tem sido a conduta ou os princípios que norteiam o poder papal? Nesse livro do Papa Pio XI é dito o seguinte: ninguém é livre para seguir e professar aquela religião que, guiado pela luz da razão, ele deve considerar verdadeira. Isto chama-se quebra da liberdade de consciência, violação da consciência. Este é um dos pontos fortes do papado, um dos pontos que o caracteriza. Não é um poder que concede a todos liberdade de consciência. A América vai adotar este princípio. Outro princípio, vejam aqui. A igreja não pode ser separada do Estado e nem o Estado da igreja.
E quando nós vamos olhar para aquilo que está acontecendo na América agora, o movimento nacionalista cristão que busca unir igreja e Estado, o projeto 2025, as ações do presidente Donald Trump para unir igreja com o Estado, trazer orações nas escolas públicas, os 10 mandamentos nas escolas públicas, que parece maravilhoso. Nós estamos vendo a América seguindo este curso do papado, de que a igreja não pode ser separada do Estado e nem o Estado da igreja. Este é um princípio papal que a América vai imitar, formando a imagem da primeira besta. Outro princípio, vejam aqui. A igreja tem o direito de usar a força e fruir o poder temporal, direta ou indiretamente. Bem, eu tenho mostrado para vocês, através dos nossos programas de atualizações proféticas, o quanto os nacionalistas cristãos agora dizem: nós temos que impor a Blue Law, temos que usar o poder do Estado para influenciar as leis religiosas, para transformarmos a América. Isto não passa de um princípio papal que está sendo formado, uma imagem que está sendo formada. Vejam, Apocalipse 13, verso 15 diz: ele foi concedido que desse espírito à imagem da besta. Ou seja, os Estados Unidos da América, o poder civil americano, vai dar poder à imagem da besta. O que é a imagem da besta? A imagem da besta são esses princípios que serão adotados pelos nacionalistas cristãos, pelos protestantes americanos, querendo transformar a América numa nação para Deus. Vão, na verdade, adotar princípios que são semelhantes aos princípios papais. Então, o poder civil, por meio desta unidade entre igreja e Estado, vai dar poder, aos governantes, ou seja, aos líderes religiosos. Isto chama-se conceder vida à imagem da besta. Vejam aqui. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Queridos, uma batalha religiosa vem aí. Uma batalha tremenda entre a verdade e o erro. De que lado nós vamos estar? De que lado nós iremos estar? Apocalipse 13, versos 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender. É um boicote econômico que virá para pressionar os que serão fiéis a Deus a aderirem às leis ou às doutrinas de Roma nesta América e no mundo. Ninguém vai poder comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Sim, meu amigo, haverá um boicote econômico. Mas isto não é para assustar, pois todos aqueles que forem fiéis a Jesus, esses triunfarão. A verdade triunfará, Deus triunfará, o povo de Deus triunfará. Queridos, esta nação que surge como besta da terra são os Estados Unidos da América, que já começou seu trabalho. E nós estamos vendo isto acontecer agora. Muito em breve, o mundo todo se deparará com esta questão de adoração. Ou adorar a imagem da besta e receber a marca da besta, ou adorar ao Criador, o Deus dos céus e da terra. E no próximo estudo, que será o nosso último estudo desta série, nós vamos entender muito bem a importância de hoje tomarmos uma decisão ao lado de Cristo e ao lado da verdade. Eu convido você a abraçar Jesus Cristo, a abraçar a verdade, a estudar a palavra de Deus e deixar de lado todas as inverdades que só o levarão à perdição. Por que eu acho este tema muito importante? Como nós vimos em Apocalipse 13, verso 8, muitos vão se perder por adorar a besta. Muitos vão se perder, não terão seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro por adorar a besta. É por isso que eu gasto tempo falando da besta. Sabem por quê? Porque é a sua vida em jogo. É a sua salvação em jogo. Leve a sério. Não se trata de besta, animal, chifre, Estados Unidos, Roma. Trata-se de você tomar uma decisão de vida ou de morte. Mas porque eu sei que você quer vida, eu convido a esta oração final. Senhor, muito obrigado por este estudo maravilhoso da profecia bíblica, por nos mostrar por meio da profecia o que nós precisamos saber para estes últimos dias. Senhor, nós queremos estar preparados. Venha nos ajudar, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Eu convido para o nosso próximo tema, que será o último. Convide seu amigo, sua família, e vamos juntos ver o que Deus tem para nos dizer. Até lá.